Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Hoje estamos aqui a trazer uma mensagem, e essa mensagem de Bezerra de Menezes através do nosso querido Chico Xavier, que se encontra lá no livro Bezerra, Chico e Você. E a mensagem, ela foi recebida em 26 de abril de 1958 e coloca-se o título Caminhando. A experiência na Terra, em muitas ocasiões, pode ser comparada à viagem de um homem através de selva incomensurável. É preciso compreender a necessidade de vigilância para que os perigos se não convertam em desastres e para que a expectativa não se transforme em angústia. Acendamos a lâmpada viva da prece e caminhemos adiante à procura do Cristo e em serviço dele, nosso divino Mestre, ao pé dos semelhantes. Esqueçamos a agressividade do solo inculto e a sombra do matagal, para nos lembrarmos constantemente de que é preciso varar os obstáculos ao encontro do Mestre, o sol claro de nossas almas. Então, essa é a mensagem que ele nos traz. Então, ele fala para nós das nossas experiências aqui na Terra, desde que nós encarnamos, porque todos encarnamos, sim, com um projeto reencarnatório que precisa ser construído, né? Chegamos aqui com um projeto, agora precisamos colocar em prática. E ele diz assim que muitas vezes as nossas experiências aqui na Terra pode se assemelhar àquela viagem do homem quando ele penetra naquela floresta, né, naquela selva, ele coloca selva, floresta, né, enorme. E quando entramos nessa selva, muitas vezes nós não conseguimos enxergar de pronto aquilo que está à nossa frente, né? Muitas vezes, como ele diz, muitas vezes somos expostos aos perigos, não é? Muitas vezes somos expostos aos perigos, mas ele diz assim: prestem atenção, compreendam, não é? E é a necessidade da vigilância, ele nos fala, para que estes perigos, estes desafios que nós temos nessa caminhada pela selva, pela floresta, ela não nos converta em desastre. Então sejamos vigilantes diante daqueles desafios que nós temos, diante daqueles momentos de aflições que temos, diante daqueles problemas que enfrentamos. Então, sejamos vigilantes para que estes desafios não se convertam em desastres, porque se converterem em desastre, nós vamos chegar a transformar tudo isso em angústia, como ele nos fala. Então, se nós deixarmos de ser vigilantes diante desta ou daquela situação, muitas vezes cairemos nestes desastres que vai trazer para nós aflições, que vai trazer para nós amarguras, que vai trazer para nós muitas vezes angústia e que precisa ser revisto, que precisa ser identificado em nós, para que nós retornemos à luta, para que nós não nos percamos no sentido de
permanecermos nessa acomodação, como eu sempre digo, não é? Para que nós realmente busquemos lutar sempre vontade, coragem, perseverança, que deva animar a nossa vida. Acendamos, diz ele, a lâmpada viva da prece. Então, quando nós, logo que amanhecemos, fizermos a nossa oração, é como nós estivéssemos nos brindando, não é? Contra essas imperfeições, com esses desastres, não é? Porque nós vamos ter a serenidade necessária para conseguirmos resolver aquela situação. Esqueçamos, ele ainda nos diz, esqueçamos a agressividade do solo inculto, não é? Da sombra do matagal, ou seja, não fiquemos, não é? Envolto nessa sombra, envolto nessa agressividade, mas ao contrário, que nesses instantes possamos nos lembrar de Jesus, possamos nos identificarmos com Jesus, porque o Mestre, como ele nos diz, é o sol claro das nossas almas. Então, diante das nossas aflições, diante daquelas sombras que podemos estar vivenciando, diante daquela agressividade em que muitas vezes somos expostos, vigiemos para não cairmos em desastre e consigamos nos aproximar de Jesus, porque Ele que vai iluminar o nosso caminho, porque Ele é o sol claro das nossas almas. Que possamos refletir sobre esta pequena mensagem, sobre esse pontos que é colocado, não é a mensagem inteira, e que nós possamos pensar, refletir, meditar, tá certo? Uma boa noite a todos vocês. Mais uma vez, que a paz de Jesus esteja com todos.